Menina sem recursos salva rico em perigo. Mas o que acontece a seguir é chocante. Era uma noite de gala na cidade. As luzes brilhantes refletiam nos olhos de Ana, uma adolescente de apenas 16 anos, que vivia entre os arranha-céus e as sombras dos grandes prédios. Cada brilho era um lembrete do que ela não tinha. Vestidos de gala, sorrisos falsos, vinhos caros. Mas ela não estava ali para sonhar. Estava faminta, faminta por comida. E quem sabe, por um pouco de calor humano. A rua onde se abrigava estava viva, pulsando com a energia da cidade que nunca dormia. O contraste do luxo e da miséria batia forte no seu peito. Enquanto passava pelo evento, sentia o olhar das pessoas ricas, misturado com desprezo e curiosidade. Passou a mão nos cabelos desgrenhados e se afastou, mas a curiosidade a puxou de volta. Um instante e tudo mudou. Um carro vindo em alta velocidade perdeu o controle. O motorista, visivelmente apavorado, gritou e o mundo de Ana se transformou em um turbilhão. Ela viu Lucas, um empresário conhecido, vestido em um terno impecável, conversando com uma mulher que exibia um sorriso encantador. Ele estava em perigo, prestes a ser atingido. O impulso foi instantâneo. Sem pensar, Ana se jogou na frente dele. O impacto foi um choque. O carro parou, mas a adrenalina não. Ana levantou, ofegante, os olhos cheios de pergunta e pavor. Lucas, com uma mistura de choque e gratidão, a observava. Uma conexão inexplicável surgia ali, nas brumas do inesperado. Aquela menina esfarrapada, cheia de coragem, havia salvado sua vida. Ana, ela murmurou, ainda em recuperação. Lucas estava atordoado, mas a gentileza em seu olhar era perceptível. Ele tinha tudo, dinheiro, poder, amigos influentes, mas naquele momento viu algo mais nas profundezas dela. Uma luz que ofuscava a escuridão que sempre a acompanhou. A partir daquele dia, aureolas de sombras começaram a circular ao redor deles. A amizade que crescia em meio a tantas diferenças parecia desafiá-los a cada instante. Mas os segredos em torno da família de Lucas emergiam, e logo ele se tornaria o alvo de um rival implacável, determinado a usar qualquer arma para destruí-lo. O que parecia um ato heróico virou uma teia de perigos e intrigas. Ana, com seu passado sombrio, não ficou imune. Um detalhe aterrador surgiu como um espectro. Ela tinha um passado ligado a um antigo inimigo da família de Lucas. Tentando unir suas vidas e navegar pelas águas turvas, Ana se viu em um dilema. Proteger Lucas poderia significar confrontar os fantasmas de sua própria existência. Mas, a cada revelação, a pressão aumentava. Eles não eram apenas dois estranhos cruzando caminhos, mas peças de um jogo traiçoeiro e letal. E agora, enquanto as forças obscuras se aproximavam, a necessidade de enfrentarem seus medos e segredos era mais urgente do que nunca. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A pressão nos ombros de Ana aumentava a cada dia. Ela
e Lucas estavam encarando não apenas a diferença entre eles, mas também as sombras do passado que pareciam se aproximar como um manto escuro. No entanto, a vida deles estava prestes a mudar de uma forma que nem podiam imaginar. Certa noite, enquanto Ana estava em casa, preparando-se para mais uma reunião secretamente marcada entre ela e Lucas, seu telefone vibrou, interrompendo seus pensamentos. Era uma mensagem do número desconhecido. Ela hesitou, mas a curiosidade a consumia. Ao abrir, leu apenas uma frase: "Cuidado com o que você deseja. O que parece herói pode ser vilão." O coração dela disparou. O que aquilo significava? Deslocou-se para o local combinado. Um café aconchegante. Sentia que algo estava errado. Lucas estava inquieto. Sua expressão marcava uma tensão que pesava no ar. Ele olhou ao redor, como se estivesse sendo vigiado. Ana percebeu a agitação dele e sua mente se encheu de perguntas. O que estava acontecendo? Você está bem? Ana perguntou, cercando a mesa com as mãos suadas e nervosas. Lucas a fitou com intensidade. Precisamos conversar, Ana. É sobre aquele rival, o Marco. Ele não é apenas um competidor de negócios. Ele tem uma relação antiga com a minha família, algo sombrio. Sombrio? O que você quer dizer? A respiração dela ficou presa na garganta. Ele busca vingança e parece que está disposto a machucar quem estiver ao meu redor. Os olhos dele brilharam com uma faísca de medo. A conversa pesava, mas então algo inesperado aconteceu. A porta do café se abriu de forma abrupta, fazendo o sino tilintar em um alarme sonoro. Uma mulher entrou, com um olhar penetrante e desafiador. Era alguém do passado de Ana, uma figura que deveria ter permanecido enterrada. A mulher lançou um olhar gélido para Ana, fazendo-a tremer. "Mãe?" Ana murmurou, repleta de incredulidade. Ninguém sabia que Ana tinha uma relação com aquele espectro. Tampouco Lucas. Ela se sentiu exposta, como se todo o seu mundo tivesse desmoronado em um instante. A mulher avançou em direção a Ana, seus olhos se prendendo ao rosto da filha. "Eu não posso deixar você se envolver com ele", disse. Com uma voz baixa, mas cheia de uma urgência obscura. "Por quê? O que você está fazendo aqui?" "Você me abandonou?" Ana gritou, sentindo o nó na garganta apertar. "Tome cuidado, Ana. Você não sabe o que essa amizade pode trazer." A mulher olhou para Lucas. Seu olhar, durante um segundo, carregava uma mistura de desprezo e preocupação. Lucas, completamente confuso e alarmado, olhou para Ana, buscando respostas. O choque era claro entre eles. O que mais ele não sabia sobre ela? O que mais estava escondido? O barulho de café pareceu silenciar por um instante. Olhares se voltaram para o trio. Murmúrios começaram a ecoar do fundo. A tensão era palpável. O passado de Ana havia voltado. E com ele a possibilidade de destruição que ela e Lucas nunca imaginaram. Ana sentiu seu mundo desmoronar. Como ela poderia proteger Lucas se sua própria história estivesse ligada ao que ameaçava sua vida? E agora, quanto mais segredos seriam revelados, a linha entre o bem e o mal se tornara nebulosa. Ela encarou Lucas, um misto de medo e expectativa nos olhos dele. "Eu prometo, vou descobrir a verdade", disse Lucas, a determinação em sua voz, lutando contra a incredulidade. Mas será que a verdade era o que eles realmente queriam? E assim, enquanto os ecos do passado se aproximavam, uma pergunta pairava no ar.
Quem era realmente o vilão nessa história? Ana e Lucas estavam prestes a descobrir que a verdade poderia ser mais devastadora do que o amor que estavam tentando construir. A tensão no café era insuportável. Ana olhou para a mãe, a figura que se tornara um fantasma em sua vida. Os olhares ao redor pesavam, como se todos quisessem saber qual seria o próximo movimento. A mulher à sua frente parecia também uma estranha, mas o sangue que compartilhavam tornava tudo mais confuso. Por que você está aqui? Ana se esforçava para manter a voz firme, mas tremores traiçoeiros escapavam. Lucas, sem saber o que pensar, sentava-se em silêncio, absorvendo a cena. A mãe de Ana respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Você não tem ideia do que ele está fazendo, Ana. Não se envolva com Lucas. Ele não é quem você pensa. E você é quem? A mãe que me abandonou? Ana sentiu uma raiva ardente. As palavras saíram sem pensar. Mas ao olhar para o rosto da mulher, viu algo além da frieza. O medo. Eu não tive escolha, a mulher disse, a voz tremendo. Marco, ele está vindo atrás de você. Ele já sabe sobre sua amizade. Ana ficou paralisada. Marco, o rival que Lucas mencionara. O nome ecoava em sua mente como um aviso. Como você pode ser uma ameaça? Você viveu à margem da minha vida, disse Ana, não sabendo que as palavras cruzavam uma linha. Porque eu fui forçada a fazer. Escolhas? E você? Você é a chave para algo mais perigoso do que pode imaginar. A mulher deu um passo à frente, a emoção estourando em sua voz. Nesse instante, o ambiente mudou. O sino da porta tilintou novamente, mas desta vez era diferente. Um homem entrou, sua presença fazendo todos no café se calarem. Alto, com uma aura de autoridade, seus olhos escaneavam a sala até pousar em Lucas. Era Marco. Ana sentiu um calafrio. O homem dirigiu-se rapidamente em direção a eles. Lucas, percebendo a situação, levantou-se, fazendo Ana se levantar também. O olhar do homem era como um orbe de fogo, e Ana sentiu seu estômago embrulhar. Acho que temos assuntos inacabados a discutir, Lucas. Marco disse, a voz carregada de veneno. Cada palavra era uma faca cortante. E você, Ana, deve escolher seu lado. O coração de Ana disparou. O que ele sabia? O que estavam escondendo? Ela sentiu a pressão aumentar. Um momento de decisão. Lutar ou correr? Mas antes que pudesse responder, uma explosão ecoou do outro lado da rua. O café tremeu. O grito de um homem se destacou no caos. As pessoas começaram a gritar, correndo para a saída. Tudo se transformou em um turbilhão de pânico. A mesa à sua frente virou e Lucas agarrou a mão de Ana. Vamos! Ele gritou, puxando-a em direção à saída. Mas antes que pudessem escapar, algo sólido e sombrio surgiu. Na porta, um grupo de homens, com rostos encobertos, começou a entrar armados. Não deixem ninguém sair, um deles gritou. Ana e Lucas trocaram um olhar carregado de desespero. Os olhos de Ana se encheram de lágrimas, não apenas pelo que estava acontecendo, mas pela revelação que parecia se desdobrar diante dela. Sua mãe, sua escolha, seu passado. Tudo se unia em um momento caótico que poderia custar suas vidas. Você tem que correr! Ana gritou para Lucas, mas ele não a soltou. Eu não vou te deixar!
Ana se perguntava se isso tudo era uma armadilha. Seria uma cilada de Marco? Ou algo mais sinistro? E enquanto os homens armados cercavam o lugar, uma pergunta ecoava em sua mente. Qual era a verdadeira natureza da sua mãe? E por que Marco tinha interesse nela? O barulho do caos crescia a cada segundo. O peso das decisões espremia seu coração. E então uma única ideia piscou em sua cabeça. Quem era realmente o vilão daquela história? O passado de Ana ou o futuro que ela tentava construir ao lado de Lucas? A única certeza que tinha era que nada seria como antes. E enquanto o medo pairava no ar, ela sentiu que cada segundo era uma corrida contra o tempo. Ana e Lucas estavam prestes a ser engolidos pela confusão, o ar pesado de tensão e desespero. Em meio ao grito que ecoava na sala, o mundo parecia girar em câmera lenta. Marco avançou na direção deles, seu olhar gelado como um dardo. Ana poderia sentir a adrenalina pulsando nas veias, seu coração batendo como um tambor. Mas o que veio a seguir foi como um soco no estômago. Do nada, suas atenções foram desviadas para uma explosão de luz à esquerda. Um grupo de homens encapuzados surgiu, armados até os dentes, transformando o café em um caos absoluto. O aroma do café e as palavras sufocadas dos clientes se misturaram ao grito de "Não deixem ninguém sair!" e as ordens horripilantes que rasgavam o ar. Ana sentiu seu estômago revirar. "No!" ela gritou, percebendo que a situação estava se tornando muito mais perigosa do que imaginara. Ela segurou a mão de Lucas com força. "Precisamos sair. Agora!" Mas antes que pudessem se mover, uma sombra se destacou na porta. Era a mãe de Ana, que parecia tão perdida quanto eles. O olhar dela se fixou em Marco, suas feições mostrando medo e raiva. "Marco, o que você quer?" A voz dela tremia enquanto a urgência deslizava. "Eu quero justiça!" ele rosnou, como um lobo prestes a atacar. "E se você estiver na linha de frente, melhor ainda." "Por que você está fazendo isso?" A mãe de Ana implorou, a urgência apenas aumentando. Ana se sentiu presa entre dois mundos, com o passado e o presente colidindo no mesmo espaço. Mas aquilo que se desenrolou em seguida fez o chão sob seus pés desmoronar. Marco, com um movimento rápido, puxou algo de dentro do paletó. Ana estremeceu, esperava o pior. Era uma foto. Ele a ergueu, exibindo-a com uma satisfação cruel. "Olhem só quem está na foto!" Era uma imagem nítida, uma imagem que Ana não reconheceu de imediato, mas logo viu. Só que não estava sozinha. Lucas estava na foto, ao lado de uma mulher que Ana jamais esperaria ver. "Não, isso não pode ser!" A voz de Ana falhou, a verdade começando a se formar como um pesadelo. A mulher na foto era uma versão mais jovem da sua mãe, mas com Lucas ao seu lado como se fossem amigos íntimos. "Sim, Ana, nos conhecemos muito bem, você e eu." Marco sorriu, um sorriso que cortava como uma lâmina. "A sua mãe não é só do passado, ela tem laços mais profundos com Lucas do que você imagina." "O que você não sabe é que Lucas faz parte de um plano que foi arquitetado há anos." Ana sentiu o mundo girar ao seu redor, suas pernas fraquejando. Nunca havia considerado isso, uma conexão inquebrável unindo seus destinos. "Isso é uma mentira!" ela gritou, tentando reunir os cacos da sua sanidade. "Mentira!" Marco se inclinou para a frente, os olhos brilhando com um fogo gélido.
A verdade é que sua mãe fez escolhas, e essas escolhas agora viraram um jogo onde você é a peça central. E Lucas, bem, ele pode ser o seu maior aliado ou seu maior inimigo. A percepção atingiu Ana como um golpe. O amor que ela sentia não era o que parecia. Como ela poderia confiar em alguém que tinha amizades com um homem que, aparentemente, estava conspirando contra suas vidas? A confusão, o medo, tudo misturado a uma raiva crescente. A multidão atrás deles estava em um frenesi total. Gritos, pessoas apressando-se para a saída. Mas Ana estava paralisada. Sua mente girava enquanto tentava processar essa nova informação. Você deve escolher seu lado agora, Ana. Marco sussurrou, seus olhos flamejantes destruindo qualquer esperança que restasse. Porque a verdade sempre vem à tona, e quando vier, você pode não estar preparada para o que descobrirá. Ana olhou para Lucas, puxando-o para perto, a dúvida ardendo em seu olhar. Você me escondeu algo? A pergunta saiu como um sussurro, mas o peso dela era imenso. As expressões entre eles estavam tingidas de incerteza, como se o abismo entre seus mundos se tornasse ainda maior. E ali, em meio ao caos e à incerteza, Ana percebeu que tinha muito mais a perder do que apenas a sua vida. A linha entre amor e traição começou a se desfocar diante dela. O que mais ela descobriria sobre Lucas? E, acima de tudo, quem realmente era sua mãe? E que papel ela estava destinada a desempenhar nesse jogo mortal? Enquanto os ecos da confusão continuavam, um segredo ainda maior pairava no ar. Uma pergunta não formulada entre eles. Qual será o próximo movimento? Ana sentiu que o chão sob seus pés se transformava em gel. O olhar de Marco não a deixava em paz. E seu coração pulsava com a confusão. A verdade que ele revelara a consumia. Mas o que veio a seguir foi muito mais explosivo do que qualquer coisa que ela poderia imaginar. Escolha seu lado, Ana! Marco gritou, sua voz ecoando no tumulto. O café, agora tomado pelo pânico, estava à beira do colapso. Ana olhou em volta, vendo rostos aterrorizados, os olhares de desespero e curiosidade se misturando. Lucas estava a seu lado, mas ela sentiu que a proximidade dele era uma lâmina afiada. Não escute ele! Lucas gritou, segurando firme a mão dela. Ele estava agitado, mas havia uma tensão que ela não conseguia decifrar em seus olhos. O que mais ele escondia? Marco não sabe do que está falando. Ele está jogando sujo, disse Lucas, tentando deixar a mensagem clara. Você é mais importante do que isso. Mas antes que Ana pudesse responder, aconteceu algo inesperado. A porta do café se abriu repentinamente e um grupo de pessoas armadas entrou. O ar ficou ainda mais pesado com a presença deles. Ana sentiu um frio na espinha quando percebeu que não eram mercenários comuns. Vamos, agora! Gritou um dos homens, sua voz grave rompendo a confusão. Eles dispararam para dentro, cercando a sala. Ana queria gritar, mas as palavras ficaram presas na garganta. O choque era palpável. O que era aquele pesadelo? E enquanto a tensão se intensificava, Marcos sorriu vitoriosamente. Um sorriso que prometia destruição. Vejo que trouxeram meus amigos, ele disse, mais para Ana do que para os outros. Vamos facilitar as coisas, não é? O homem à sua esquerda, enorme, ergueu a arma em direção a Ana e Lucas. Mas antes que pudesse disparar, uma voz cortou o ar. Não toquem neles! Era a mãe de Ana que, como uma sombra,
apareceu da multidão. Suas mãos estavam levantadas e havia uma intensidade na sua voz que fez todos hesitaram. Você não pode intervir, Mary! Marco gritou, ajustando-se para encarar a mãe de Ana. Você e eu temos contas a acertar. O que você quer de mim? A mãe retrucou, seus olhos ardendo de determinação. E naquele momento, tudo mudou. Uma explosão ensurdecedora irrompeu do exterior. O café tremeu, as janelas estouraram e uma fumaça densa começou a invadir o lugar. Gritos ecoaram, enquanto as pessoas corriam em pânico. Ana, atordoada, foi puxada para o chão por Lucas. Ana, fica comigo, ele disse, seu tom urgente penetrando a neblina de desespero. A fumaça queimava seus olhos, mas a presença dele era um ancla, uma ligação à realidade. Mas o que aconteceu a seguir fez Ana duvidar do que estava vendo. No meio do caos, a figura de sua mãe se contorceu como uma sombra, avançando para Marco. E antes que Ana pudesse respirar, ela viu sua mãe abrir um compartimento secreto na sua bolsa. Um brilho metálico cortou a escuridão. Era uma arma. O choque foi como um soco na cara de Ana. Você não vai tocar na minha filha, Mary gritou, disparando contra Marco. A bala passou raspando no rosto dele, fazendo com que todos congelassem, inclusive os homens armados, surpresos com a ação dela. Marco se virou, o olhar de incredulidade se transformando em fúria. Você realmente acha que pode escapar disso? Você não faz ideia do que está em jogo. Ana estava paralisada. Sua mãe, a mulher que havia sumido de sua vida, estava preparada para tudo, para lutar, para matar. Era uma revelação devastadora. O tremor que percorreu seu corpo a deixou sem palavras. Aquela mulher que não conhecia era uma guerreira, uma figura que ela nem sonhava que pudesse existir. Vá, Ana! A voz de Lucas a trouxe de volta ao presente caótico. Precisamos sair agora, mas antes que conseguissem se mover, um novo ruído ecoou. Mais explosões, mais gritos. E então, como se o próprio destino estivesse zombando deles, uma figura inesperada surgiu na entrada. Era Marco, mas não mais sozinho. Ele estava seguido por outros membros da família de Ana. O quê? A cena se desenrolou como uma imagem de pesadelo. O que mais estava escondido? Agora era claro. Não era apenas a vida de Ana que estava em jogo. Havia segredos que transcenderam todas as suas imaginações. Um anúncio devastador que poderia mudar para sempre a narrativa de suas vidas. Ana olhou para Lucas, a pergunta silenciosa em seus olhos. Quem somos realmente? E de que lado de fato estamos? Ana estava paralisada. As palavras de Marco reverberavam em sua mente, enquanto as figuras de sua mãe e do homem que ameaçava sua vida se encaravam. O caos do café e as armas em volta pareciam distantes. Por um instante, o burburinho de vozes, os gritos e o barulho da fumaça invadindo o lugar ainda ecoavam. Mas tudo se tornava um borrão ao seu redor. Quem você realmente é? Ana perguntou, a voz saindo como um sussurro trêmulo. Os olhos dela saltaram de Marco para Lucas, esperando uma resposta, uma explicação. Mas antes que Lucas pudesse abrir a boca, a figura armada na entrada se movia, interrompendo a tensão no ar. É hora de acabar com essa palhaçada. O homem disse, dando um passo à frente. A expressão dele era de determinação e desespero, efetindo o caos generalizado. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. O homem estava nervoso, a arma tremendo em suas mãos. E quando Marco viu o homem prestes a disparar, sua fúria se manifestou.
Você não sabe com quem está lidando! Marco gritou, mas a voz dele era abafada pelo som de outra explosão do lado de fora. O barulho fez todos nós recuarmos, e a distração foi o suficiente para que Marco se voltasse para Lucas com a intenção de confrontá-lo. Ana, ouvida por enfio na distância, viu a mudança repentina. E antes que pudesse pensar, a situação se desenrolou como um filme em câmera lenta. O homem nervoso, em um movimento brusco e inesperado, virou a arma para Marco. "Fica longe dele!" o menino gritou, apontando a arma. Mas a incerteza em seu tom pregou uma peça enquanto os outros, percebendo a tensão, se preparavam para reagir. Foi um segundo, um único segundo, mas foi suficiente para que a verdade emergisse como um fantasma das sombras. Ana viu tudo em um lampejo. O homem nervoso estava... Ela conhecia aquele rosto. Era alguém do passado, um antigo amigo da escola. Mas, mais importante, ele era um dos braços de Marco. "Pedro!" ela gritou, as palavras escapando em um espasmo de desespero. A revelação deixou a sala em um silêncio abrupto. Nas expressões ao redor, todos os olhares mudaram. "Por que você está com ele?" "Ele não é o que você pensa, Ana." Pedro respondeu, o medo misturado à raiva em sua voz. "Marco está manipulando tudo! Ele quer acabar com todos nós!" Ana sentiu o chão desmoronar novamente. As peças do quebra-cabeça estavam se movendo, mas não se encaixavam de jeito nenhum. Lucas se virou para ela, os olhos cheios de perguntas. A conexão deles estava sendo testada em um momento de fraqueza. "O que você sabe sobre isso, Ana?" Ele perguntou em voz baixa, sem deixar de olhar para Marco e Pedro. E ali, tudo que havia sido estabelecido começou a desmoronar. Por que Marco estava tão interessado em sua família? O que ele queria realmente? Marco nunca foi seu amigo, Ana. Ele estava por trás de tudo. Ele causou a divisão nas nossas vidas. Pedro gritou, o desespero na voz dele ecoando pelo café em chamas. E então, como se a verdade fosse um frágil cordão preso a um balão prestes a estourar, Marco reagiu. "Você não sabe do que está falando!" ele gritou, apontando para Pedro, uma expressão de desprezo contorcendo seu rosto. "Você nunca soube a verdade!" E naquele momento, uma nova revelação caiu sobre Ana como uma avalanche. O passado entre eles não era o que parecia. A fúria crescendo em Marco, o desespero em Pedro, tudo se conectava em uma teia de traição e segredos obscuros que ela nem sabia que existiam. "Você nunca deveria ter voltado, Pedro", Marco afirmou com um olhar assassino. "E agora todos vocês vão pagar por isso." A ameaça Ana tensionou algumas ações. O tempo pareceu parar, o medo pulsando em seu peito. E quando as armas se apontaram de um lado para o outro, sentiu que tudo estava prestes a explodir. E antes que pudesse fazer qualquer coisa, uma bomba ressoou fora do café. O impacto fez as janelas estourarem, o ar carregado de fumaça e gritos. As paredes do café começaram a ruir. Ana viu tudo em uma dança frenética de luzes e sombras. E, enquanto olhava para Lucas, seus olhos se encontraram. O silêncio subsequente na cena era ensurdecedor. Era um momento de decisão. Eles tinham que escolher se manter lado a lado ou se separar em meio ao caos. "Agora, Ana!" "Vamos!" Lucas gritou, puxando-a em direção à saída. E quando se moviam, Ana olhou para trás uma última vez.
O que realmente estava se desenrolando? Qual seria o verdadeiro significado de sua escolha? E naquele momento, em meio ao caos, uma nova pergunta surgiu nas profundezas de sua mente. E se de fato todos fossem vilões nesta história? Ana e Lucas estavam a apenas alguns passos da liberdade quando a fumaça começou a se espalhar. O caos em torno deles era ensurdecedor e cada brado de pânico fazia seu coração disparar ainda mais. Mas enquanto corriam, algo no ar se alterou. Um estrondo sacudiu o chão e a porta foi aberta com um chute violento, deixando espaço para uma figura bem conhecida entrar. Era a mãe de Ana, com olhos preenchidos por medo e determinação. Ana ficou paralisada. A mulher que ela pensou estar desaparecida e fora de sua vida estava ali, como uma tempestade surgindo em um dia ensolarado. "O que você está fazendo aqui?" Ana gritou, mas a mulher não respondeu. Seus olhos estavam fixos em Marco, que se aproximava com um sorriso cruel nos lábios. "Hora de encerrar esse jogo, Mary", Marco disse, demonstrando confiança enquanto a tensão aumentava. Mas algo na maneira como ele a olhou fez Ana sentir um frio na espinha. Os dois começaram a trocar palavras. A discussão que parecia ser uma batalha entre o passado e o presente. E enquanto as palavras deles ecoavam, uma nova explosão do lado de fora agitou o ambiente novamente. As luzes piscaram e Ana percebeu que as coisas estavam se saindo pior do que ela jamais poderia imaginar. Sem enxergar direito pela fumaça, Ana teve um vislumbre de um homem do lado de fora. Ele estava parado, imóvel, observando tudo. Era Pedro, o garoto da escola. Mas ele não estava sozinho. Uma figura feminina apareceu ao seu lado. E Ana pôde reconhecer aquela silhueta. Era a mãe de Pedro. "Pedro, não! O que você está fazendo?" Ana gritou novamente, um nó se apertando em sua garganta. O medo se misturava à confusão. "Eu só tô tentando ajudar." Ele respondeu, a voz tremendo. E então, assim que tudo parecia se concentrar na tensão entre eles, a figura à sua volta ergueu o braço, revelando uma arma. Ana e Lucas ficaram congelados. O que Pedro estava fazendo? Mas antes que alguém pudesse reagir, um disparo ensurdecedor ecoou. O mundo pareceu parar por um breve momento. O tiro estava alinhado, mas não havia certeza de quem era o alvo. Os olhos de Ana se arregalaram quando a mãe de Pedro caiu no chão. O olhar perdido e confuso. O grito de Pedro cortou o ar. E Ana percebeu que a cena se tornara muito mais mortal. O que começara como um confronto entre Marco e sua mãe se transformara em um jogo de vida ou morte. "Não, mãe!" gritou Pedro, correndo em direção à mulher caída. Enquanto Marco tomava a dianteira, um sorriso de triunfo estampado no rosto. "Isso tudo foi planejado. A sua mãe te usou como isca, Ana. Tudo isso faz parte de um plano." Ana sentiu seu estômago revirar. Marco era parte de algo muito maior, algo que ela mal compreendia. E agora, uma linha invisível se formava. A conexão entre ela e Lucas, antes forte, estava começando a ser desfeita. Qualquer confiança que ela tinha nele estava se evaporando diante de seus olhos. "Você sabia disso, não sabia?" Ana disse, a voz quase um sussurro. O olhar de Lucas se afastou, confuso e envergonhado. A dúvida passou como um relâmpago entre eles. Eu não sabia que isso ia acontecer." Lucas tentou se defender,
Mas a resposta não parecia suficiente. O coração de Ana estava pesado, um peso insuportável. A verdade agora estava afetando não apenas ela, mas a todos ao seu redor. A fumaça começava a se dissipar, mas as revelações pareciam aumentar. Pedro estava em choque. Lágrimas escorriam pelo rosto dele, enquanto Ana lutava para processar o que estava acontecendo. Mas então, ao olhar mais uma vez para o rosto de Lucas, a dor era quase palpável. O que mais ele ocultava? Uma linha entre o bem e o mal começava a se desvanecer. Enquanto Ana se perdia em seus pensamentos, tudo começou a girar novamente. A pergunta que ecoava em sua mente era clara: quem realmente era o vilão nessa história? Com a situação mudando a cada instante, ela percebeu que agora, mais do que tudo, deveria descobrir a verdade. Uma sombra se formou atrás dela. Ana sentiu um arrepio. Algo estava prestes a mudar novamente. E a última coisa que ela viu foi o olhar de Marco. Um brilho maligno de satisfação, enquanto ele se preparava para agitar mais uma vez as águas turbulentas que cercavam a vida dela. O mistério à sua volta era denso, e a única certeza que Ana tinha era de que tudo o que acreditava conhecer havia se desfeito. E qual seria o próximo movimento na partida mortal que jogavam? Ana e Lucas estavam a poucos passos da liberdade quando a fumaça se espalhou. O caos em torno deles parecia distorcido, quase real, enquanto a pressão aumentava. A figura de Marco, cheia de desprezo, se aproximava e Ana sentia seu coração acelerar. O desespero tomou conta dela e a certeza de que aquilo tudo acabaria em tragédia pairava no ar. Ana, precisamos sair. Agora! Lucas puxou-a pela mão, mas algo na expressão dela o fez hesitar. Ele queria mais uma resposta, uma confirmação, algo que não podia ser dito naqueles momentos de pânico. Mas a tensão estava no auge. E, no meio daquela confusão, um ruído súbito cortou o ar. A porta se abriu com força e, como uma tempestade entrando, uma figura familiar apareceu. Era Pedro, os olhos cheios de desespero. Mas o que veio a seguir fez tudo parar por um momento. "Por favor, não atirem!" ele gritou, olhando diretamente para Marco. "Você não sabe o que está fazendo." A expressão de Marco se transformou em uma mistura de raiva e satisfação. "É você quem não sabe, Pedro. Você está no lugar errado, ao lado das pessoas erradas." A tensão parecia palpável. Ana não sabia o que pensar. A revelação de que ele estava ali, naquele momento, mudaria tudo. Pedro avançou, mas antes que pudesse chegar à mesa, algo se agitou nas sombras. Uma nova figura entrou, uma mulher de cabelos escuros e olhar decidido. E o mundo da Ana desmoronou mais uma vez. "Mãe!" Ela sabia bem quem era. A mulher tinha sido um fantasma em sua vida. Alguém que a abandonara há muitos anos. Mas como? As palavras falharam na garganta de Ana. "Eu vim acabar com isso", a mulher disse, a voz firme, mas cheia de dor. "Não posso deixar que você se machuque por causa do que fiz." "E o que você fez?" A incredulidade de Ana era como um grito silencioso. Mas a mãe proferiu palavras que a deixaram paralisada. "Eu sou a razão de toda essa confusão."
Marco está aqui porque somos mais do que você imagina. Ele é meu filho. Um choque profundo percorreu Ana. As peças do quebra-cabeça se desintegraram em sua mente. Marco era seu irmão? Uma parte dela tagarelou, mas a outra estava em silêncio completo. Não, isso não pode ser verdade. É a verdade, Ana, a mãe respondeu, olhos cheios de tristeza. Eu fui forçada a te deixar, mas não poderia deixar a verdade se perder. Você está dizendo que Marco é da minha família? A mistura de raiva e confusão quase a fez desmaiar. Se isso é verdade, tudo o que sei está de cabeça para baixo. Diante daquela revelação, a atmosfera mudou completamente. Todos os lados estavam confusos, mas Ana sentiu que a dor se intensificava. As pessoas ao seu redor começaram a murmurar. Ana via o olhar de Lucas, uma mistura de apoio e confusão, enquanto Pedro observava, incapaz de processar o golpe. Marco sorriu, um sorriso sombrio, enquanto se dirigia a Ana. Eu sempre soube que tinha uma irmã, e você não sabia. Mas tudo isso era sobre você. Você é a chave para finalmente terminar o que nossa mãe começou. Ana mal conseguia acreditar naquilo. Terminar o quê? Um plano que envolve a nossa família, a herança, a verdade que você estava destinada a descobrir. As palavras de Marco eram venenosas, mas havia algo genuíno em seu olhar. Logo, a confusão tomou conta, as pessoas começaram a discutir e o barulho ficou insuportável. E enquanto a realidade de Ana desmoronava, outra explosão atingiu o exterior do café. O cenário ignóbil de segredos, traições e revelações a cercava. Ana percebeu que não havia mais saída. O que ela achava que sabia estava desaparecendo e novos segredos foram revelados, afetando a confiança que tinha em todos ao seu redor. Qual é o próximo movimento? A pergunta dançava em sua mente, mas antes que pudesse decifrá-la, outra explosão ecoou e tudo escureceu. Os corpos agitaram-se, os gritos ecoaram, e Ana se perguntei se de fato todo aquele caos era um plano maior. Marco era o que pensava ser? E sua mãe? Era culpada ou inocente em todo aquele jogo mortal? A fumaça começou a se dissipar e o caos que antes parecia tão distante agora estava bem diante de Ana. O barulho das explosões ainda zumbia em seus ouvidos, mas ao olhar ao redor, sentiu que o mundo estava se desmoronando. O que ela acabara de descobrir sobre Marco a deixou em choque. E a revelação sobre sua mãe só aumentava a pressão no seu peito. Não! Isso é uma loucura! Gritou Pedro, desesperado. Enquanto se aproximava, mas a atenção de todos estava voltada para o confronto entre Ana, sua mãe e Marco. O ar estava pesado e a tensão era palpável. Você não pode estar falando sério? Ana se virou para sua mãe buscando uma explicação. Dizer que Marco é meu irmão não pode ser verdade. Isso não pode ser verdade. As palavras escapavam pela sua boca como um sopro. É verdade, Ana. Tudo isso começou muito antes de você nascer. A mãe respondeu, os olhos cheios de lágrimas. Eu pensei que tinha colocado uma distância segura entre vocês, mas agora não sei mais o que fazer. Neste exato momento, um som ensurdecedor irrompeu de fora do café. Uma rajada de vento gelado varreu a sala, fazendo as portas balançarem. E então, uma luz intensa iluminou o ambiente. Todos se viraram. Um helicóptero sobrevoava o local.
suas lâminas cortando o ar. Com força! Ana não conseguia entender o que estava acontecendo agora. O movimento no ar atraiu a atenção de todos e a confusão aumentou. O piloto parecia não ter controle. Em meio à fumaça, o helicóptero começou a descer rapidamente na direção do café. "Todo mundo, para longe das janelas!" gritou Lucas, puxando Ana para perto, enquanto todos começavam a correr em desespero. Mas enquanto as pessoas se moviam, Marco ainda estava fixo em sua mãe. "Você me traiu!" ele bradou, apontando o dedo, e tudo ao redor parecia pausar. A mãe de Ana hesitou, o olhar cheio de dor. Mas antes que pudesse responder, o helicóptero foi atingido por um tiro, ou talvez uma explosão, e seu curso se desgovernou. Ana e Lucas caíram no chão enquanto a janela explodia em estilhaços ao redor deles. O impacto foi devastador. "Saia da frente!" Pedro gritou, mas tudo aconteceu muito rápido. Um grande pedaço de metal voou e atingiu a mesa, fazendo-a desabar. O barulho era ensurdecedor. Ana sentiu o corpo de Lucas contra o dela, protegendo-a. E quando finalmente olhou para cima, a cena era apocalíptica. O helicóptero já não estava mais no ar, mas o cenário estava mudando drasticamente. Marco parou de se mover. Todo o seu semblante de raiva se transformou em horror. O que acontecia? Uma grande porta se abriu e uma figura conhecida pulsava na fumaça. Era um homem com um terno preto, seus cabelos tingidos de cinza e uma expressão de vingança. Chegou a hora de acertar as contas! Ele gritou, puxando um dispositivo brilhante do bolso. Ana ficou paralisada ao reconhecer aquele rosto. Era seu pai, alguém que acreditava estar morto. Papai! As palavras saíram baixas enquanto seu mundo desmoronava novamente. Todas as verdades sobre sua vida estavam prestes a ser viradas de cabeça para baixo. Sim, sou eu, acredite, mas você precisa entender que todo esse tempo eu estive distante por sua segurança. E agora, seu irmão deveria estar do meu lado e não ao lado dela. Ele gesticulou em direção à mãe de Ana. Se você acha que vai me usar contra ela, está enganado, Marco replicou, a confiança se transformando em desespero. A tensão no ar se tornava insuportável. E Ana percebeu que sua realidade nunca mais seria a mesma. Tinha parentes, traições, um jogo familiar que não fazia sentido e que explodia no presente. E com isso, o amor que ela sentia por Lucas, a amizade por Pedro, tudo estava ameaçado. A única certeza era que a luta estava apenas começando. A verdade estava errada, insana e ainda não compreendida. E agora? O que eu faço? Cada escolha se transformava em uma faca, cortando cada laço que ela havia tentado construir. Em meio à fumaça e ao caos, gritando por respostas, Ana olhou para Lucas. Ele hesitou, mas em seu olhar havia uma pergunta. Qual é o próximo movimento? O que nos resta? O desconforto era palpável e tudo poderia desmoronar novamente. Afinal, quem era realmente o inimigo? E quem ou o que poderia ser chamado de família? A confusão se desenrolava como um pesadelo. O helicóptero se descontrolou, seus rotores cortando o ar, como se a realidade estivesse se desmoronando ao redor deles. Ana agarrou a mão de Lucas, enquanto o chão começava a tremer sob seus pés. O pânico generalizado transformava tudo em caos,
Mas os olhares de todos estavam centrados na figura imponente do pai dela. Você, Marco gritou, a fúria estourando em seu peito. Por que você voltou? Para! Acabar com isso! Marco, o pai de Ana respondeu, a voz firme, repleta de autoridade. Ele se virou, encarando Ana, como se pudesse ver a confusão em seu coração. Eu sabia que um dia precisaríamos nos confrontar. Ana estava paralisada. A revelação de que Marco era seu irmão a deixava atordoada. As emoções tumultuadas gritavam em sua mente. É verdade? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Como assim? Tudo que ela conheceu estava ligado a essa pessoa que ameaçava sua vida. E, agora, esclarecia a verdade obscura. É tudo parte de um plano maior. Marco respondeu, com um sorriso frio. E você é a chave. Sua mãe nunca quis que você soubesse. Mas está na hora. A fumaça continuava a encher o ambiente, e a tensão crescera a um nível insuportável. Quando um segundo tiro ecoou, todos se jogaram ao chão, e o vidro estourou, fazendo pedaços cortarem o ar como flechas. Não! Gritou Ana, de olhos arregalados, enquanto via a figura de sua mãe sendo empurrada para o lado. Mãe! As palavras saíram como um grito de desespero. O pânico estava em cada respiração. Lucas a puxou de novo. Ana, precisamos sair agora! Ele estava ali. Sua presença era um porto seguro, mas a confusão em seus olhares mostrava que a confiança estava se esvaindo. Nesse momento, Pedro avançou, determinado. Vamos, juntos! Ele os encorajou, e embora sua voz estivesse repleta de medo, havia uma chama de esperança. A cidade pode nos ajudar. Precisamos escapar. Com esforço, eles se levantaram e correram em direção à saída. A adrenalina pulsava, e os gritos estavam cada vez mais próximos. Ana sentiu o vazio dentro dela se expandindo. Não conseguia escolher entre confiar em Lucas ou nos laços que nunca entendia. Mas não havia tempo. Com a porta à frente, um novo desafio surgiu. Um grupo de vigilantes armados estava na entrada, barrando a passagem. Ninguém sai! Um deles gritou. Mas na fração de segundos, a unidade que se formara entre eles fez a diferença. Vá! Lucas gritou, empurrando Ana para a frente. Com um impulso ela correu, puxando Pedro e o. E restava de sua coragem com ela. Eles não olharam para trás. O sino da porta tilintou atrás deles, indicando que a jornada estava longe de terminar. Um resquício de luz apareceu na escuridão. O sol estava começando a nascer, e com isso, uma nova esperança. Ana sentia uma brisa leve, quase como se estivesse deixando suas sombras para trás. Mas em seu coração, a batalha apenas começava. O passado e o futuro se entrelaçavam. E a única certeza era que eles teriam que enfrentar todas as verdades, mesmo as que a dor trazia. E enquanto se afastavam do caos que havia dominado o café, uma pergunta se formou na mente de Ana. O que ainda estava por vir? Mas uma coisa estava clara, eles estavam juntos, e talvez isso fosse suficiente para enfrentar o que estivesse à frente. Antes que você se desconecte dessa história, precisamos conversar. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora e ajude o algoritmo a nos incentivar a trazer mais conteúdos incríveis. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho impactante
Somente os verdadeiros fãs sabem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa jornada.